nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estarmos falando do maior mistério e do maior acontecimento do mundo que o Senhor nos fornece. Pela intercessão da Virgem Santíssima, seja muito frutuoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me foi confiado pela piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Carlos, para a gente começar, você poderia, por favor, falar para a gente por que é a Santa Missa tradicional versus Deus, né, com o padre virado para Deus? Por que ela é chamada de Santa Missa de sempre? Claro, vamos lá. Bom, existem algumas questões que precisam ser explicadas antes, né? Que todo mundo sabe que existe um momento na história da Igreja, que é o Concílio Vaticano II, onde há uma mudança na forma de celebrar a Santa Missa. E isso gera na Igreja um pouco, não dois, mas na verdade mais blocos, muitos blocos, mas dois desses blocos são os blocos principais. E aí de um lado a gente tem os tradicionalistas e do outro lado a gente tem os considerados modernistas, né? Ou progressistas também. E dentro dessa perspectiva nós temos um problema. E esse problema em relação a essa nomenclatura é que os ditos progressistas eles tentam invalidar a missa e a missa tradicional, dizendo que na verdade não é a missa de sempre, mas que é uma missa que foi promulgada no Concílio de Trento. E a gente sabe que o Concílio de Trento foi em 1570. Então, se foi em 1570, teoricamente não é a missa de sempre, né? E aí que entra a grande questão. A Santa Missa, o rito da Santa Missa, como a gente conhece, né, com essa estrutura, ele é antiquíssimo, na verdade, e remonta, né, ao tempo dos apóstolos. A própria estrutura do rito em si, a gente vai ver um pouquinho depois, um pouco mais à frente, mas essa estrutura do rito ela remonta ao tempo apostólico. Inclusive, a gente pode comprovar isso a partir da patrística, né? E São Justino, se eu não me engano, São Justino Mártir, ele é um dos que relata como era a celebração da Santa Missa. E aí a gente vai tratar disso daqui a pouquinho, mas dos tempos apostólicos até o Concílio de Trento a gente tem um tempo considerável, né? Uhum. E por isso, assim, desde os primeiros séculos, as comunidades que se formaram ali no entorno de Jerusalém, entre os apóstolos e tudo mais, elas acabaram, alguns apóstolos iam em missão e outras comunidades iam se formando. E essas comunidades, naturalmente, incluíam coisas próprias, né, dentro do seu rito ali, coisas culturais, coisas que faziam sentido para aquela comunidade. E aí a gente chega em 1570 com uma série de ritos, uma série de formas de celebrar diferentes na igreja, mas que, claro, respeitava aquela estrutura própria de se celebrar, que foi a estrutura básica que o Nosso Senhor transmitiu aos apóstolos, né? E com isso, o Santo Padre, né, São Pio V, ele resolve, a gente fala aqui no Rio, dar uma enxugada, né? Ele pega o rito e pensa assim, isso, dá uma ajeitada, vamos melhorar isso porque está confuso. E aí São Pio V ele resolve que a Santa Missa, ela, a partir de então,
ela vai obedecer à estrutura própria, que é a única estrutura que era comum a todos os ritos, e, e, e respeitar os ritos que tinham pelo menos 200 anos. Então, por exemplo, fora os ritos orientais, a gente tinha alguns ritos que eram celebrado em Milão, que era celebrado o rito ambrosiano, por exemplo, né? E eu acho que é o mais conhecido assim para todo mundo. E entre outros ritos, como o dominicano, que era próprio da ordem dominicana, o carmelitano, que era próprio também. Então há uma diferença entre o rito carmelitano e o dominicano e o rito romano, que o padre ele abre os braços em formato de cruz depois da consagração. Então são coisas diferentes, mas assim são muito insignificantes, que não comprometem a estrutura do rito. E ainda assim, por exemplo, o próprio rito carmelitano, ele tem o ofertório, digamos assim, a preparação do cálice, ela é feita antes do início da missa, antes das orações aos pés do altar. Dentro do confíteo se reza também por Santo Elias. Então, depois de Nossa Senhora, se reza Beatum Patrim Nostrum Eliam. Assim como os beneditinos também rezam Beatum Patrim Nostrum Benedictum, né? Então, assim, essas pequenas mudanças, elas foram feitas para auxiliar os fiéis dentro da sua própria espiritualidade a vivenciar melhor aquele mistério. E não comprometia nada. Então a estrutura do rito foi mantida, e essa estrutura de rito, historicamente, ela já é vista desde o século II. E a gente vai ver isso também depois com o trecho de São Justino que eu separei aqui. Então, por isso chamamos missa de sempre, porque na verdade a estrutura do rito, ela é a mesma estrutura de rito que vem desde o século II, já ainda nos tempos apostólicos, né? Nos tempos ali dos padres da igreja. Então, quando alguém chegar para você e falar, não, essa aí é a missa tridentina, na verdade, ela não é a missa tridentina, é a missa de sempre, a missa que a igreja realmente sempre celebrou. E isso historicamente comprovado. Ah, maravilha, com certeza. E entrando nisso, eu queria te perguntar sobre como que era a missa nos tempos apostólicos. Os próprios apóstolos, existem indícios ou coisas do tipo dos próprios apóstolos celebrando a missa, como que era, algum jeito? Sim, ao longo da história dos padres da igreja, a gente tem uma série de santos que descrevem isso, né, de uma forma muito, muito tranquila. E na verdade, assim, não deveria ter esse tipo de confusão na igreja hoje, porque é tudo muito bem documentado, né? E a gente vai falar do latim mais à frente, e o latim, inclusive, ele foi utilizado, né, justamente para preservar tudo isso, e justamente para não causar esse tipo de confusão. Existem alguns movimentos na igreja, infelizmente, que acabam se utilizando desses pontos de confusão para fazer coisas diferentes, né, da doutrina de sempre da igreja. E eu acho que é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Tentando. Parecer isso. Exato, então tentando retornar ou fazer de uma forma diferente, já que de um tempo para cá não tem dado tão certo assim. Mas então, quando a gente fala dessa estrutura, né, da missa, eu falei com você que o rito ele permaneceu intacto entre sua estrutura ali desde do século II. E assim, São Justino na apologia dele, na patrística, ele fala de coisas muito interessantes, alguns pontos que hoje são trabalhados de forma levemente diferente, mas que ainda assim
são herança, né, dessa estrutura de igreja e dessa estrutura, quando eu falo estrutura agora, é institucional mesmo. Então, por exemplo, existia um presidente, né, daquela comunidade, que seria o que a gente teria como pároco hoje, e esse presidente ele cuidava não só do pastoreio, né, da salvação daquelas almas, mas ele cuidava também de questões assim práticas, né, administrativas, financeiras e tudo mais. Era o Então, presidente da comunidade, né? Não da celebração. exato, ele era o presidente da comunidade. Ele era exatamente o que é o pároco, né? E talvez muita gente não saiba, mas paróquia não é uma igreja, né? Mas uma região toda. E assim, essa questão que a gente foi perdendo também, na verdade as paróquias cresceram muito, então a gente tem numa região que era uma paróquia antigamente, hoje tem 3, 4 paróquias. Então, mas a paróquia é um espaço territorial dentro de uma diocese. E o presidente da comunidade, ele era o pároco, né, da região, e aí as pessoas, tanto do campo quanto das cidades, né, se é que a gente pode chamar de cidade, mas o pessoal tanto do campo quanto das cidades se reunia todo domingo em torno daquele presidente, em torno daquele pastor. E, e aí isso gerava algumas questões interessantes. Por exemplo, a missa ela iniciava com as orações iniciais, aí passava pelas, o que eles chamavam, na verdade, de memórias dos apóstolos, né, que seriam os evangelhos. Então sempre tinha uma leitura disso, ou uma leitura também das revelações dos profetas, né? E, e essas leituras eram feitas e depois iniciava o que a gente chama hoje de Eucaristia. Então era quase que um rito próprio dentro de um outro rito maior. Então fazia-se a preparação, separava-se o pão, separava-se o vinho. E é interessante que quando São Justino ele descreve isso, você consegue perceber que as pessoas naquela época, mesmo ainda com uma visão muito diferente da visão que a gente tem hoje de revelação, existia uma piedade profundíssima em relação a isso. E a ideia da transubstanciação era muito viva entre aquelas comunidades. E aí, nesse momento, o sacerdote ele preparava a comunhão, e quando essa comunhão, né, os preparativos estavam ok ali, ele recitava a fórmula da consagração que não muda absolutamente nada. E que é a mesma fórmula de consagração que a gente tem até hoje. E após essa consagração... Carlos, é só rapidão uma Sim. interferência. Essa Pode fórmula falar, é usada fica à vontade. desde os apóstolos, que você falou que era do século II, né? Mas ela foi tipo estruturada no século II, mas ela já vinha desde Nosso Senhor com os apóstolos, né? Exato, essa fórmula ela foi transmitida por Nosso Senhor e foi utilizada desde sempre. O que eu disse, na verdade, é que essa estrutura de rito, historicamente, ela aparece pela primeira vez no século II. Então é ali no século II. Mas era praticado antes. Exato, ele já é a estrutura de rito que Nosso Senhor transmitiu aos apóstolos. Então, mas já no século II a gente tem isso escrito, né, e historicamente comprovado. Uhum. E a partir de São Justino nas suas apologias da patrística. Ah, maravilha. Então, assim, voltando, após essa celebração eucarística, digamos assim, existia uma coisa que era o ósculo da paz. E o ósculo da paz, ele era aquele momento, entre aspas, de confraternizar, digamos assim. E essa confraternização, diferente da ideia de confraternização que a gente tem hoje, na verdade era entre a comunidade dos apóstolos de Jesus Cristo, um reconhecer ao outro mutuamente como irmão. E
E já naquela época era algo muito simples, era algo muito rápido e não envolvia nenhum tipo de comemoração, festa, nem nada disso. Era uma coisa muito simples mesmo. É o que a gente tem na Santa Missa, na forma tradicional, a gente tem na missa, o ósculo da paz na missa solene, que é a missa que é celebrada com o sacerdote, o diácono, o presbítero, no caso, né? Presbítero, diácono e subdiácono. E aí existe o ósculo da paz nesse momento entre eles, simbolizando justamente esse esse momento, né, da estrutura do rito que a gente já vê desde os apóstolos. É, Depois disso, era distribuída a comunhão e as pessoas comungavam de forma muito piedosa, né? E então comungava-se do pão e comungava-se do vinho. E, Carlos, só uma interferência. Eu tenho Sim, o Dom Atanasius, ele explica que a comunhão não era na mão na igreja primitiva, né? É um mito dissipado de que a comunhão era dada na mão, mas na realidade o sacerdote entregava e o fiel ele colocava a mão assim, mas ele recebia da mão do sacerdote, colocava por cima da dele e recebia na boca, né, do sacerdote. Ele não pegava Nosso Senhor, não pegava na hóstia, né? exatamente. Esse é um dos equívocos que se comete hoje, com aquela ideia de igreja primitiva, como se a palavra primitiva significasse aborígene ou indígena ou Uma algo. comunidade assim, quase comunista, assim. Era uma comunidade primitiva porque eles não sabiam de nada ou eles não tinham ainda a evolução necessária, enfim. Mas não tem nada a ver com isso, realmente. A comunhão ela sempre foi dessa maneira. É porque assim, é, o cinema ele ajuda um pouco nisso, porque quase que todas as representações da Santa Ceia elas mostram o Nosso Senhor distribuindo o pão na Uhum. mão e as pessoas comendo. E assim, pode ter sido pode ter sido na mão na Santa Ceia, mas o Espírito Santo que move a igreja e o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que vai assistir a igreja até o fim dos tempos, ele foi moldando aquela característica ritual de maneira com que isso foi sendo aperfeiçoado. Sim, os Isso é apóstolos, natural. eram sacerdotes e pessoas consagradas a Deus, então eles podiam pegar, né, na hóstia. Exato, Eles tinham a também. Isso, possibilidade, os leigos não têm essa possibilidade. exato, esse era mais um aspecto. E então assim, após a comunhão, né, após essa distribuição da Sagrada Eucaristia, feita da forma mais piedosa e mais fervorosa possível, é, havia um momento que era o ofertório. Isso é trocado, né, hoje, né? O ofertório ele acontece junto com a preparação ali das espécies para a consagração, mas que também não muda a estrutura do rito. O ofertório era assim, São Justino ele diz que já naquela época, no século II, era o momento em que as pessoas de livre discriminação elas doavam algo para aquela comunidade e dentro da sua própria, do seu livre exame, né? Então ela doava alguma coisa e nesse momento também, no mesmo momento em que era doado aquela quantia ou não só em distribuída a Eucaristia, que a que ia para os doentes. E os diáconos eles se organizavam em torno da mesa da celebração e eles recolhiam a Eucaristia que seria levada aos doentes. E claro, essa quantia também que era doada era o presidente da comunidade ele tinha três fins, na verdade, que São Justino coloca, né? O primeiro fim, claro, para manutenção do culto e para manutenção da comunidade. O segundo fim, na verdade, é um fim duplo, né? Que era para as viúvas e para os órfãos. Então, todo esse trabalho pastoral envolvia também o cuidado
com os mais necessitados, né? E isso fica bem claro assim na descrição de São Justino. A Patrícia Ionezawa está perguntando o que fazer quando o sacerdote não aceita de forma nenhuma dar a comunhão na boca, né? Olha, Patrícia, esse tipo de situação é um pouco delicada porque geralmente gera um constrangimento, não só para a gente, mas para o padre também, porque muitas vezes o padre ele teve um problema de formação no seminário, muitas vezes ele vem de uma realidade pastoral completamente liberal e muitas vezes ele não tem noção de que ele está fazendo um mal para a alma nessa circunstância, né? Então, o que se deve fazer numa situação tão drástica como essa, né? Eu, particularmente, não aceitaria a comunhão na mão, voltaria para o meu lugar e rezaria em desagravo, rezaria pelo sacerdote e me Eu também. manteria ali rezando em desagravo. E em uma situação em que você perceba que se você ficar um pouco mais ajoelhado ali, o sacerdote ele vai desistir e vai te dar a comunhão, fique, tudo bem. Mas se você perceber que ele está completamente intransigente, não vale a pena, porque aí você gera também um desconforto maior para você mesmo e os frutos espirituais são muito pequenos, né, no final das contas. Então, na sua situação, eu faria isso. Eu voltaria para o meu lugar, ajoelharia e rezaria em desagravo pelo sacerdote. E claro, isso é uma oportunidade boa de fazer um apostolado na sua paróquia também. Algumas pessoas muito provavelmente vão ficar escandalizadas, vão ficar indignadas, e é nesse momento que você pode juntar, fazer um grupo para rezar, fazer um grupo para rezar o rosário, fazer uma cruzada pelo sacerdote. A Thaís E participa do nosso instituto, a Patrícia participa aqui do instituto. então, maravilha. Isso é ótimo. Então, assim, às vezes é uma oportunidade também, e Nosso Senhor às vezes utiliza desses constrangimentos. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Desses constrangimentos até para purificar a igreja e para as pessoas rezarem mais mesmo. E a gente sabe que a realidade de igreja que a gente vive hoje é muito difícil em alguns lugares. Minas Gerais eu conheço Governador Valadares, então com conhecimento de causa eu posso dizer que lá a situação é bem complexa. Na nossa E cidade também. assim, sempre que eu vou ao Governador Valadares visitar minha família, eu fico sem comungar durante todo o período que eu passo lá, porque realmente é muito difícil, né? E é uma realidade muito difícil. Mas, enfim, aproveitar-se de todas essas humilhações e para oferecer em desagravo ao Sagrado Coração, ao Imaculado Coração de Maria e, sobretudo, pela conversão desse sacerdote que fez algo muitas vezes impensado para que Nosso Senhor consiga iluminá-lo para que ele perceba que está no erro, né? Deixa eu dar uma... Deixa eu voltar aqui. Bom, a gente estava falando do final ali da celebração da Santa Missa, né? Uhum. E após essa distribuição, após a retirada da comunhão para os fiéis que encontravam-se doentes e tudo mais, terminava a celebração de uma forma simples, sem muita estrutura, mas com algumas orações. E isso era exatamente a estrutura do rito que a gente tinha desde dos tempos apostólicos, né? E essa descrição de São Justino está naquela coleçãozinha verde da Patrística. Então tem uma que é São Justino Marte e Apologias. E nessas apologias a gente tem a descrição dessa estrutura de rito e como era, né, a Santa Missa celebrada nessa época. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta? Pra mim tá tranquilo. Então, enquanto não Então tá surgem as ótimo. perguntas, Carlos, Nosso Senhor, então, ele provavelmente ele deu a oração nos apóstolos, que nem a própria Sagrada Escritura fala que nem tudo tá ali, né?
Provavelmente Nosso Senhor deu essas instruções e as pessoas mantiveram a estrutura e foram adicionando, às vezes, algumas coisas, alguns detalhes que não mudavam a essência, a substância, né? E a língua, qual que era a língua primária da Santa Missa? Era a língua do local? Como que era? Antes de entrar nessa questão da língua, eu vou falar fazer uma pequena reflexão sobre essa questão das instruções de Nosso Senhor. Bom, quando Nosso Senhor ressuscita, encontra os apóstolos e acontece tudo aquilo que a gente sabe, e aí ele tem pouquíssimo tempo até a ascensão para instruir os apóstolos. Então você imagina, ele tinha que dar um seminário para os apóstolos, talvez eu acho que são 60 dias, né, se eu não me engano, e até a ascensão. E imagina, 60 dias você tem que ensinar uma série de coisas. Claro, para ele não era impossível porque ele era Deus. Ele ia lá, tocava na sua cabeça e você já aprendia tudo. Mas, ainda assim, Nosso Senhor ele veio com as limitações humanas, né? E com o aspecto humano justamente por um motivo, né? E ele não ia burlar isso de uma forma qualquer, mas ele teve aí esse pequeno tempo para instruir os apóstolos disso tudo. Então, é natural que num curto período de tempo você ensine o essencial. E mais do que isso, que você dê as ferramentas necessárias para os apóstolos desenvolverem a doutrina que foi transmitida a eles. Então isso se algum protestante um dia vier com uma pergunta dessas de, poxa, mas a igreja ela foi inventada pelos apóstolos e foi sendo inventada, a resposta é essa. Então, a partir disso, os apóstolos eles vão desenvolvendo, cada um em sua comunidade, mas com uma unidade de fé que talvez tenha se visto em poucos períodos da igreja. Uma unidade de fé muito grande, porque eles tinham, acima de tudo, a graça muito mais viva e muito mais próxima de Nosso Senhor do que nós temos hoje, né? Já tão corrompidos pela mancha do pecado e tudo mais. E dentro de sociedades que já não reconhecem a Cristo como Rei, dentro de sociedades que já não se preocupam com a salvação da alma, então acredito que hoje seja bem mais difícil, né, do que naquela época. Então, um seminarista dentro de um seminário, ele se corrompe porque ele ainda está inserido no meio desse mundo. Diferente do seminário que os apóstolos fizeram com o Nosso Senhor. E impossível de se corromper, né? Então, é um pouco disso que envolve esse aspecto também. Sobre a língua de Nosso Senhor era o aramaico, né? Então, a gente tem ali Nosso Senhor com as línguas locais, o hebraico, o aramaico, mas é importante a gente lembrar o seguinte: naquela época o Império Romano ele era assim, Roma era a capital do mundo, né? Então o Império Romano ele dominou o mundo quase inteiro e essa dominação fazia com que fosse imposta também a língua romana. E a partir de um período histórico, quando a Igreja de Roma ela adota o catolicismo como religião oficial, é natural O Império Romano, né? O Império Romano, isso. E é natural que a língua oficial dessa liturgia sendo celebrada seja a língua do Império Romano, e que é o latim. Então, assim, algumas pessoas perguntam, poxa, mas não era a língua que o Nosso Senhor falava. É possível, na verdade, que Nosso Senhor tenha falado latim em algum momento. É possível, porque, por exemplo, alguns historiadores levantam que nas conversas de Nosso Senhor com Pilatos, é possível que ele tenha falado em latim, porque Pilatos, ele historicamente não dominava aquela língua local e era muito mais difícil para ele. Então,
como o Império ele naturalmente impunha uma língua que era a sua língua oficial, é possível que Nosso Senhor tivesse falado em latim com ele. É, Mas, oi? e uma coisa, Carlos, antes queria mandar um beijo para minha namorada Mariana que entrou aí. Mas outra coisa é que o profeta Daniel, se eu não me engano, acho que é o profeta Daniel, que ele explicava detidamente, é uma profecia que está nas Sagradas Escrituras, né, que, que, que ia haver 4 invasões ao povo de Deus, né? Aí foram os persas, depois, não, primeiro foram os babilônios, depois os persas, depois os macedônios e gregos, né, com Alexandre o Grande, e depois os romanos. E ele falava que nesse quarto império surgiria o povo de Deus, a nova aliança, que não teria fim, que seria eterna. Ou seja, seria no Império Romano, né? E Nosso Senhor funda a igreja sobre Pedro, que se estabelece em Roma, e São Paulo também, na carta aos Romanos, fala que Deus pisará sobre o dragão, sobre os vossos pés, né, em Roma. Então é bem claro que Roma é o centro, que pelo desígnio da providência, né, o latim seria a língua, e que a igreja é romana, né? Então por isso que o latim deve ser a língua da igreja, deve ser a língua até da liturgia da igreja, né? Como a gente viu na Quo Primum Tempore de São Pio V, ele cristaliza isso, né? Para sempre, Sim, inclusive, deixa bem claro, até o fim dos tempos, né? exatamente. E quem negar isso, seja anátema, né? É importante lembrar Uhum. a anátema que ele deixa no final. Mas é exatamente por isso, como a língua do Império Romano era o latim, a língua oficial, e historicamente Roma nessa época era chamada de Caput Mundi, que era a cabeça do mundo, né? Então, porque foi o império que mais dominou na história e que mais transmitiu a sua cultura. Então você tem arquitetura romana em todos os lugares do mundo praticamente. Você consegue ver vestígios do Império Romano em todos os lugares. E por isso, dessa forma, os documentos da igreja, os documentos eclesiais, a, a própria estrutura do rito, né, tudo que era falado a nível de igreja começou a ser, inclusive as Sagradas Escrituras também, começou, o que já existia escrito era traduzido para o latim, e o que ainda não existia passa a ser escrito em latim. E ainda que tivesse em outros lugares do mundo, por quê? Porque existe uma importância da igreja como igreja universal. E se você é uma igreja universal, e se você é uma instituição universal, é importante que você tenha uma língua que todas as pessoas falem paralelamente à sua própria língua, ao seu vernáculo, de maneira a facilitar a comunicação, não só institucional, mas do próprio serviço espiritual também, né, para recepção dos sacramentos e tudo mais. Um exemplo disso foi a Jornada Mundial da Juventude que teve aqui no Rio. Houveram algumas paróquias que foram exclusivas para a missa tradicional e acontecia de vários, por exemplo, na Antiga Sé, que era a paróquia central, no centro do Rio ali, onde se concentravam todos os padres que queriam celebrar a missa tradicional. Ela é uma igreja do século XIX e, na verdade, do século XVIII ela já existia uma capela que foi sendo criada, mas a construção atual é do século XIX, se eu não me engano. E existem vários altares laterais. E aí você via vários padres de lugares diferentíssimos do mundo. Tinha padre da Nova Zelândia, tinha padre do leste europeu, naquelas línguas muito difíceis mesmo, assim, Eslováquia, Romênia, tinha padres de todos os lugares do mundo. E eles celebravam aquela liturgia para o seu grupo. E a única coisa que ele fazia geralmente em vernáculo era o sermão e as leituras, né? E ainda assim, eu tive a oportunidade de participar das missas com vários padres de outros lugares, inclusive acolitei várias missas de padres de outros lugares de língua que eu não falava. Que legal, olha Então, só. assim, de uma Isso é o forma verdadeiro tranquilíssima. catolicismo, né? Porque é algo realmente Exatamente. universal, né? Algo que é para todos.
E essa experiência é muito interessante que você falou. Eu já vi muitas pessoas comentando que vão para um país desconhecido, não fala a língua, mas chega ali na Santa Missa e consegue acompanhar tudo, porque é algo realmente universal para todos, né? Exatamente. E aí, por exemplo, eu tive a oportunidade de me confessar com padres também de outras nacionalidades, né? E, por exemplo, eu confessei com um padre que era francês. E aconteceu uma coisa interessante, que assim, eu não falo quase nada de francês. E, e aí eu tentei falar inglês, ele não falava inglês. E naturalmente, aí ele falou assim, fala na sua língua. E aí tudo bem, eu falei na minha língua, ele me deu um conselho, eu entendi, me deu a absolvição, eu fui embora e aquele dom de línguas ali aconteceu de uma forma misteriosa, né? E muitas pessoas elas relataram isso também e tudo mais. Ah, Mas realmente, esse ele falou na língua dele, você entendeu, ele assim? falou em francês, deu para entender perfeitamente. Que E isso? foi muito interessante, assim. Mas isso acontecia muito, as pessoas sempre relatavam isso pela JMJ, né? E aí você encontrava as pessoas. Aí sempre tinha alguém para contar essa história. Caramba, eu confessei com um padre alemão, eu não sei nada de alemão e deu tudo certo e eu fui Que absolvido, sabe? maravilha! É Deus E aí mesmo. É o dom de línguas verdadeiro, né? não, e muitos padres, eles faziam questão de fazer a bênção, a absolvição e a bênção final ali na hora da confissão em latim. Então ficava muito claro para o que você estava vivenciando naquele momento. E é justamente essa importância, né, do latim como língua universal na liturgia. Eu acho que uma das maiores perdas, né, da liturgia, além da própria estrutura do rito, que foi bem empobrecida depois do Concílio Vaticano II, mas a perda do latim como língua, embora ainda seja a língua oficial, embora o missal romano ainda determine que o latim é oficial e o vernáculo é aceitável, infelizmente um grupo, um movimento na igreja acabou fazendo com que o vernáculo virasse regra e o latim virasse uma casualidade, né, digamos assim. Mas eu acredito que para a espiritualidade, o latim ele é um resgate importantíssimo na igreja de hoje. Não só por isso tudo que a gente falou, mas por ser de fato a língua oficial da igreja. E para respeitarmos e vivenciarmos essa tradição da igreja que foi vivida, né, por tantos santos ao longo dos séculos. Uhum, uhum. E a gente entra num aspecto que é essencial da gente falar também, que você já começou a falar muito bem, que é a beleza da liturgia, a necessidade, né? Esses dias eu vi um texto muito bonito que veio acompanhado de uma celebração maravilhosa, assim, né, da missa tradicional, que fala que não é um mero esteticismo, né? Mas sim porque a beleza é um dos transcendentais, né? E a beleza realmente é um dos aspectos mais importantes de Deus, de forma que a gente consiga se aproximar do Senhor, que nos leve à bondade também, a beleza nos leva à bondade, a gente consegue compreender a verdade das coisas, né? Então, você podia comentar mais sobre a beleza da liturgia, o que foi perdido, como que é a beleza da liturgia da missa tradicional, com cantos, essas coisas, paramentos. Então, eu começo falando um pouco sobre aquela ideia da própria doutrina aristotélica, né, do belo. E Aristóteles, ele na verdade, não só Aristóteles, né, mas Santo Tomás vem e faz com que, e traz essa ideia de Aristóteles para a nossa realidade e mostra que, na verdade, o belo, assim como a arte, tem como objetivo tender o homem ao bom e ao verdadeiro, enquanto que o horrendo tem como objetivo afastar o homem do mal e do falso. E, e essa ideia de tender o homem ao bem e ao verdadeiro, ela é expressa não só na liturgia de forma geral, mas na própria arte sacra. E ao longo da história do mundo a gente vê a arte sacra sendo delineada com o objetivo de trazer o homem à sua realidade sacra.